CBN e a Família, com Adriana Miller. Quinta-feira, dia de CBN e a Família com a doutora Adriana Miller, sempre trazendo reflexões importantíssimas para o nosso cotidiano. E hoje um tema muito bacana das pessoas farol, que a gente falou aqui no início do programa, né? São aquelas que ajudam os outros a encontrar um caminho, assim como o farol, né, que ilumina a escuridão. Aquelas pessoas que passam segurança, tranquilidade, apoio. E a gente já pediu para os ouvintes falarem para a gente quem são as pessoas farol da vida deles, se eles se consideram pessoas farol na vida de outras pessoas, e a gente aguarda a sua participação para que você colabore aqui com o nosso CBN e a Família, com essa nossa conversa com a doutora Adriana Miller. Mande uma mensagem aí para o nosso WhatsApp. 992-994297. Doutora Adriana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde todo mundo aí no estúdio, os nossos ouvintes. Tudo muito bem, e com vocês? Tudo certinho, graças a Deus. Doutora, que coincidência, viu? Eu estava conversando com um amigo meu hoje mais cedo e a gente conversando, né, sobre coisas da vida, sobre as prioridades que a gente está dando para alguns dos nossos objetivos. E ele falou justamente, ele não usou essa expressão da pessoa farol, mas ele falou o quão importante, né, a gente ter próximo da gente aquelas pessoas que levam a gente mais para os nossos objetivos do que para aquelas alegrias passageiras, para aquelas alegrias momentâneas. Essa também é uma pessoa farol? Com certeza, Zé Carlos. Eu até diria que belo exemplo de uma pessoa farol na vida, né? Porque, vê só, para a gente entender um pouco essa metáfora, eu acho interessante entender a função do farol, né? Então, o farol, ele é fundamental na navegação, inclusive atualmente em tempos de GPS e coordenadas, Starlink e tudo, mas mesmo assim eles continuam lá presentes, é, porque eles são um ponto fixo em algumas coordenadas geográficas que são conhecidas por todas as pessoas, então, todas as pessoas que navegam, né? Então, eu não sei se vocês, se os ouvintes já estiveram em alto mar, mas a gente fica sem referência nenhuma. Você fica com água para todos os lados. E isso durante o dia. À noite é escuridão para todos os lados. Então, ter um ponto de coordenada geográfica conhecida, fixa, que então está sempre lá, né? E jogando uma luz que sinaliza essa presença, uma luz então que é vista a uma distância, né? É, ajuda os marinheiros, os pescadores, a saberem onde eles estão e também saberem que ali tem uma terra, né? Tem terra, tem pedra, então assim, é um lugar definido, mas para que se aproximar dele há que ter segurança, prestar atenção. Então, o farol, ele tem esse aspecto de ser de orientação, né? A pessoa sabe onde ela está, de ser uma presença constante, né? O farol, ele está lá. A gente sabe isso, dá segurança, isso, isso dá a certeza de que eu posso recorrer a, a essa presença fixa, constante ali na minha vida, né? Para me relocalizar no cenário da minha vida e fica sempre sinalizando, né? O farol está sempre é, emitindo luz, sinalizando o caminho, os perigos, onde você precisa ter atenção, mas que é possível chegar em algum lugar porque você encontrou o farol. Então, eu acho que quando o Adalberto sugeriu esse tema, né, das pessoas farol, foi muito especial, porque acho importante a gente reconhecer, né, Zé Carlos, quem são essas pessoas na nossa vida, né? As pessoas que
estão lá para a gente e que estão é, o tempo todo nos transmitindo segurança, nos dando essa certeza de que eu vou chegar em algum lugar bom, né? Que eu posso recorrer quando as coisas estão difíceis e que não vão competir ou apagar a nossa luz, né? O farol está lá e ele serve para isso, né? Para mostrar que é possível, mas ele não vai apagar o brilho, a força, a luz, a competência do marinheiro em lidar com toda a situação. Então, eu achei muito bonito essa metáfora, porque eu acho que traz um entendimento do lugar que algumas pessoas ocupam na vida da gente. Algumas pessoas são faróis e merecem ser reconhecidas como tal. Você tem algum farol na tua vida, Zé Carlos? Ah, eu diria que eu tenho alguns. A gente estava até comentando aqui no início do Hum, programa, né, que geralmente a gente tem como essa referência nossos companheiros, nossas companheiras, pessoas muito próximas da nossa família, né? E comigo não é uhum, diferente. Meus pais, né, são meus faróis, eu posso falar sem nenhuma dúvida. Tanto a minha mãe, que foi a pessoa que eu tive mais contato na minha criação, né? Já que o meu pai, uhum, ele trabalhava fora, passava o dia inteiro fora, mas a minha mãe estava sempre ali comigo, me auxiliando nas tarefas da escola e toda aquela coisa. Mas o meu pai também, sempre muito presente, o momento que ele tinha com a gente dentro de casa, trazendo, né, aquele apoio, dizendo, né, olha, meu filho, cuidado que tal coisa pode não ser bacana para você, aqueles conselhos, né, de pai sobre o que a gente tem que se cercar, né, principalmente naquela fase da adolescência, do início ali da vida adulta, que a gente começa a ter contato, né, com muita coisa que não é tão legal assim. Então, ter o meu pai e minha mãe uhum. como meus faróis foi importantíssimo assim para a construção do meu Hum. caráter, eu diria. Que bonito, né, Zé Carlos? Porque vê só, quando a gente pensa no papel do pai e da mãe, a palavra constância é muito importante, que é isso que você está trazendo aqui para a gente, que o farol, essa ideia do farol traz também, né? Os pais, eles são aquela referência constante. A criança sabe que eles vão estar lá, né? Aquela presença firme, não é? Ninguém confia num farol flutuando no meio do mar em cima de uma boia. A gente confia num farol que está firme lá, né? Aquela torre pintada com luz ali em cima, né? Exatamente orientando, protegendo, sinalizando, né, que tem um lugar para você chegar, mas chega com cuidado, porque aqui tem pedra, aqui tem areia, aqui tem correnteza. Então, e a luz do farol sendo esses valores, né? Que os pais estão sempre transmitindo, iluminando com a luz deles o caminho que tem que seguir. Então, a palavrinha constância, que eu acho que tem tudo a ver com farol, é muito importante na vida dos pais. Então, a gente saber dessa constância e você está trazendo o efeito disso, né? Na vida dos filhos, como que a constância das orientações, dos conselhos, da proteção, dos valores, vão construindo quem a gente é, né? A nossa competência de navegar em mares agitados ou tranquilos, mas a nossa competência de navegar na vida. Então, muito lindo isso. Sabe que tem uma música dos Paralamas que chama Lanterna dos Afogados. E a história dela eu acho tão bonita, porque tem um lugar lá em Salvador que a,
as esposas, os marinheiros saem de madrugada, né? Os pescadores saem de madrugada para pescar e vão voltando ali, né? No fim da manhã, no meio da tarde. E quando vai chegando a noite e eles não voltam, as esposas vão para um lugar específico, parece que tem um bar lá, chama Cais do Porto, sabe? Eu sei que essas esposas vão lá quando a noite está chegando, com lanterna na mão, para aguardar os maridos pescadores que ainda não chegaram, para que tenha na areia da praia, ou seja, na chegada, onde tem chão seguro, tem a luz para que eles consigam se orientar e voltar para casa. Uhum. Então, eu acho que essa ideia, né, o farol, as lanternas, né, dos afogados, porque pode ser que esses pescadores tenham pegado uma tempestade, estão náufragos e precisa da luz para eles saberem a direção para nadar, né? Então, iluminando. Então, essas esposas lanternas com luzes nas mãos para iluminar o caminho, mostrar onde é o lugar seguro para chegar e dizendo, demonstrando, né, que tem alguém que te ama, que está te esperando. É isso. Então, vem porque nós estamos aqui. Então, eu acho essa ideia do farol, da lanterna, da gente poder ser essa pessoa, né, que está ali sinalizando é, presença, carinho, afeto, valores, que está simbolizado no farol. Eu achei essa ideia linda e espero que as pessoas tenham vários faróis nas suas vidas. E tem sim, viu, doutora? Vários ouvintes participando aqui, trazendo os relatos. Vamos para o Ah, repórter CBN e a gente já volta contando um pouquinho dessas histórias. combinado. Voltamos com o CBN Cotidiano, com o nosso quadro CBN A Família, com a doutora Adriana Miller, hoje falando das pessoas farol. E a gente já tem os relatos aqui, doutora Adriana. Vou começar com Vou trazer alguns, né? Porque são muitos. Aí a gente vai comentando. Primeiro, o Carlos Eduardo. Ele fala que o pai dele e uma tia falecida são e eram os faróis dele, né? Ele disse que há algum tempo a luz da tia dele se apagou, ela faleceu, então o farol dele hoje com a luz fraquinha, mas ainda iluminando é o pai. E com o passar do tempo, o farol vem mudando. Ele sente que hoje ele é o farol do pai dele, pois o pai dele está chegando aos 90 anos. E aí, parecido com isso, tem um áudio também do nosso ouvinte Antônio, bem bacana, doutora Adriana, vamos ouvir. Ah, De Barcelona, na Serra. Meu farol é meu irmão mais velho, né? Apesar dele ser 2 anos mais velho, mas meu pai morreu, eu tinha 10 anos, ele tinha 12, e minha mãe tinha que sair para trabalhar, então ele sempre cuidou de mim. Já passou muita camisa minha para ir para a escola, quando eu era novo. E até hoje, mesmo eu com quase 50 anos, ele ainda me dá conselhos e às vezes eu nem preciso mais, né? Mas ele está sempre ali e a hora que eu preciso, ele também precisa de mim, a gente está sempre junto. Então meu irmão é meu farol. E agradeço a Deus todos os dias pela saúde, pela vida dele. Bacana o relato, né, doutora Adriana? que lindo, né, Zé Carlos? Olha só, como que o Antônio deixa bem claro a questão da constância, né? A presença constante. Ele fala, sempre está ali, sempre cuidou de mim, sempre me deu conselhos. Essa palavrinha sempre, né? A pessoa farol é essa pessoa que está ali, está junto. E tão lindo quando o Carlos Eduardo percebe essa mudança de ciclo, né? É, o pai foi o farol e agora ele está se tornando o farol do pai. E eu acho que é isso, também tem essas mudanças de ciclo na vida da gente, né? E é tão bom quando a gente consegue retribuir na mesma potência, no mesmo carinho, na mesma presença constante.
Para as pessoas farol, né, que iluminaram a nossa vida há tanto tempo, a gente poder reconhecer e retribuir isso é fantástico, que lindo. E aí teve a mensagem também do Carlos Eduardo, né? Falando dessa mudança de farol na vida dele, né? Ele tendo a tia e o pai como farol, ele disse que a tia faleceu, e aí ele agora se vendo como farol do pai dele, né? Já que o pai dele está com a idade bem avançada. Exato, e ver as pessoas farol, como a tia dele, né? Que quando elas morrem, eu acho que elas viram pessoas estrelas, né? Elas continuam iluminando e guiando os, a nossa navegação na vida. Então, continuam lá como luz, um outro tipo de luz, mas continuam irradiando brilho e sabedoria e direcionando o nosso norte, né? Ou o nosso sul, ou para onde a gente tem que ir. Muito, muito lindo. Sempre é assim, né, Zé Carlos? Eu adoro os nossos ouvintes. E tem mais participação aqui, ó. O Eleildo mandou a seguinte mensagem: boa tarde, eu acho que a pessoa farol não é só aquela que te apoia, mas também aquela que em determinado momento vai falar: olha, você errou, você precisa melhorar em certa situação. E ele pergunta, doutor, se essa pessoa também é um farol. Sim, porque o farol é aquilo que a gente falou antes, né? O farol, os faróis, via de regra, eles estão na beira de penhasco, eles estão num ponto que tem rochedo, numa curva, né? Com pedra. Então, eles também estão sinalizando o perigo. Então, essas pessoas farol elas servem para nos mostrar aonde a gente está navegando com segurança, onde é perigoso e, consequentemente, se a gente acaba se batendo naquelas pedras e tudo, a gente tem um lugar para onde ir, né? Porque o farol também está lá como um ponto de segurança, né? A pessoa vai chegar nesse farol. Então, sim, o detalhe é que as pessoas farol, elas têm o brilho delas, mas elas não apagam o nosso brilho. Eu acho que esse é um detalhe que faz toda a diferença. Então, elas podem até falar que a gente errou, mas não no sentido de uma crítica ou de querer apagar o nosso brilho, mas no sentido de fazer com que a gente desvie daquele perigo, não caia de novo no caminho das rochas, da pedra, né, da correnteza que puxa para o meio daquele mar revolto perto de um penhasco e tudo. Então, que a gente não se dirija de novo para lá para que a gente fique num lugar seguro, ou seja, estimula o nosso brilho, estimula o nosso senso de competência, estimula a nossa habilidade para navegar na vida. Então, aponta o erro, sim, mas não na crítica, não apagando o brilho, mas sim potencializando o nosso brilho. Que aí eu vou voltar no que o Antônio disse, sempre, sempre está lá, sempre está cuidando, sempre está ajudando a direcionar, dando conselho, né, que foi a palavra que o Antônio usou. Então, mas sim, as pessoas farol também indicam onde a gente está errando, né? E tem mais participação de ouvinte, a última. Vamos ouvir o áudio também, doutora, do nosso ouvinte. Deixa eu ver o nome dele. O Fabrício. Ei Zé, boa tarde. Sou Fabrício Antônio, estou passando aqui agora em Carapina, aqui na BR. E meu sol aqui é o meu advogado Lucas, né, doutor Lucas Azeredo. Ele que sempre me aconselha nas horas que eu estou assim, naquela parte mais escura da vida.
Tá aí, doutor. Achei curiosa a participação do Fabrício, né, de apontar o advogado dele como uma pessoa farol. Mas está vendo? Sempre me aconselha, sempre está comigo. É isso, a pessoa farol é isso, é aquele que você sabe que está lá. Essa palavrinha sempre aparece quando a gente fala das pessoas farol na nossa vida. Então, é, é interessante, mas realmente é porque ele usou essa palavra, né? O sempre está ali presente. Porque é isso, né, Zé Carlos? As pessoas farol, um farol, tá lá, faça chuva, faça sol, se você tá perdido ou tá só passeando por lá, se você tá na alegria ou no meio de uma tempestade, ele tá lá, ele tá lá, ele tá cuidando de tudo, ele tá sinalizando, né? Ele tá cumprindo aquilo a que ele se propõe, que é te manter protegido, seguro, indicando o melhor caminho a seguir, né? Então, está sempre lá, e mostrando e sinalizando o amor que eles têm por nós, o respeito que eles têm por nós, né? A consideração que eles têm pela nossa vida. E isso é muito precioso. A consideração de uma pessoa importante pela nossa vida, pela nossa existência, é muito especial, é muito importante. Então, vivam as pessoas farol, que são essa presença constante de irradiando valores, sentimentos positivos e luz, luz. E para fechar a participação do ouvinte Gladson, dizendo que ele só quer registrar que a doutora Adriana Miller é o sol da CBN às quintas-feiras. Não é nem o farol, não, é o sol. Oh, E eu Gladson, concordo, hein? obrigada. 200% com o Gladson. Todos juntos. Obrigada a todos vocês. Eu acho que somos todos faróis, né? Eu acho que cada um de nós tá cumprindo essa missão de, né, de sinalizar. Vê só quanto brilho nos comentários dos ouvintes, né? Quanta, é, é, quanta clareza quando o Adalberto sugere esse tema, né? Quanta conversa boa, construtiva que a gente consegue fazer aqui juntos, né, Zé Carlos? E toda essa equipe. Então, eu acho que é isso. Juntos, nós somos um farol e tanto. Então, é, e vamos continuar sendo. Eu acho que o importante é isso, né? A gente entender que é assim que a gente está contribuindo com a vida de muitas pessoas e que todos possam navegar em segurança, porque os faróis estão lá. É isso. Doutora Adriana, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela reflexão, pelas palavras. Mais um tema definido com Adalberto. Esse menino tem um dedo, né, doutora Adriana? Ele não erra. Não é? Eu acho fantástico. Ele costuma dizer assim para mim, Adriana, eu acho que os ouvintes vão gostar. E é mesmo, Zé, e vou fazer um registro fantástico. especial aqui também, porque essa semana, doutora Adriana Miller completou verdade. mais um ano de vida. É verdade. Fez Gente, é aniversário, então essa verdade. semana a gente tá indo nesse clima de comemoração aí, com o aniversário de doutora Adriana também. Ela se escondeu, mas a gente sabia. Eu ia falar, não vou deixar ela Esperou escapar no minutinho quinta-feira. final, eu ia fazer essa recordação com ela. Quinta-feira ela vai aparecer. Ô, doutora Adriana, parabéns, então. Felicidades de toda a nossa equipe do CBN Cotidiano, que você continue essa pessoa maravilhosa, tão agradável aqui pra gente todas as semanas e com certeza também para os nossos ouvintes. Obrigada, Zé Carlos, Adalberto, Carlos Alberto, que agora eu descobri que está aí, né? E todos Meu vocês. abraço fraterno, Nossa, meu agradecimento aqui especial. Oh, meu amigo, obrigada de coração, de coração. Obrigado. É muito bom a gente poder estar cercado de carinho, de afeto, de reconhecimento. Eu acho que
a vida vale por isso, né? Tem lá as coisas chatas, difíceis, mas quando a gente lembra desse afeto, desse carinho, desse respeito, nossa, aí a gente supera, a gente consegue encontrar caminhos mais fáceis, ou pelo menos a jornada fica mais leve, né? Então, obrigada por fazerem a minha vida, a minha jornada ser tão gostosa, tão agradável. Essas quintas-feiras são especiais para mim, mesmo. A gente que agradece, doutora Adriana. Mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem. Um grande abraço, quinta-feira estamos aí de novo.